Entrevista. Segurança sobre duas rodas. Nos últimos 10 anos, acidentes envolvendo motocicletas deixaram cerca de 200 mil mortos e pelo menos 2 milhões e 500 mil brasileiros com invalidez permanente. De acordo com estudos, mais de 90% destes acidentes ocorrem durante o dia, principalmente porque os motoristas de veículos não veem a aproximação do motociclista. A situação é tão séria que causa enorme impacto na saúde pública, pois o SUS fica sobrecarregado e na Previdência Social, já que indenizações precisam ser pagas aos acidentados. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Lúcio Mauro, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Obrigado, Sandro. Um bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui colaborando, tentando colaborar aí com a população, né? Tentando trazer aí, fazer um bate-papo para trazer informações e um pouco de experiência aí. Exatamente. Até conversando com você antes, eu falei, não, mais do que um testemunho médico, né? Testemunho do cidadão, aquilo que você enxerga dentro do consultório médico ali. Porque ali você deve ter um duplo sentimento quando você vê alguém chegar ali todo machucado, Lúcio Mauro. O médico precisa ser racional. Sim. E resolver o problema do paciente. E também aquele sentimento humano. Com certeza. Que está a parte de ser médico ou não. Que é, eu não gostaria que essa pessoa estivesse passando por isso nesse momento. Poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Então, realmente a gente se depara muito com acidentes envolvendo moto, né? E na maioria das vezes, obviamente que o motorista, quando é uma colisão moto versus carro, na grande maioria das vezes o motorista da moto ele leva a pior, né? Uhum. É ele que vai quebrar a perna, que vai estar mais machucado. E, assim, pronto-socorro em São Paulo, que eu trabalhei muitos, né? Realmente, todo dia chegava vários motoristas de moto, motociclistas, né? Com fraturas expostas, casos, às vezes, até de amputação. Chegou já casos de pernas amputadas, né? Eles no momento do acidente. No momento do acidente. Não foi nem o médico que amputou depois. Não, o paciente veio amputado. A gente tentava muitas vezes fazer um reimplante, mas na maioria das vezes a gente não tinha um sucesso. Se tinha, às vezes, um sucesso, às vezes infeccionava. E aquele sofrimento. E era aquele paciente que virava... Era um casamento, né? Aquela fratura exposta, osso cominutivo, destruição de partes moles, musculatura, lesão vascular. E quando a gente... cirurgias, muitas cirurgias, uma atrás da outra, eu digo que era um casamento porque você ficava com o paciente vários e vários anos e vendo o sofrimento dele, como você disse, né? O paciente não conseguia voltar a trabalhar, ia para o INSS, o INSS muitas vezes dava alta, o paciente voltava, aquela angústia, não só pelo problema físico, pelo problema de saúde, mas também pelo problema econômico, né? Então é uma coisa que leva a outra, o paciente entrava em depressão. Aí enfim, a parte intelectual fica... A parte psicológica também é muito afetada, né? Porque é uma pessoa que era ativa, jovem, né? E de repente a vida dele vira, né, de ponta cabeça, vamos dizer assim, né? Então ele recebe, ele não vai receber, ou ele recebe menos do que ele ganhava, aí a conta não fecha, aí o problema econômico, problema com a mulher depois por conta disso, enfim, é um transtorno na vida desse cidadão. Às vezes uma pessoa não está nem registrada. Exatamente. Trabalha por conta própria. Tem a moto ali, faz um serviço de mototáxi, né, e tal, acaba, muitas vezes não consegue pagar o INSS porque não sobra. Aí fica sem receber, fica sem trabalhar, fica sem receber. Então, o problema que você está falando aí não é só de saúde, né? É um problema de saúde pública também, porque, enfim, gera gastos pro governo. É um cidadão jovem que não consegue trabalhar, né? Que poderia estar produzindo para ele e para
o município, para o estado, e sofrendo, né? Sofrendo, problema de saúde, aí começa a ter os problemas psicológicos, a dor causa aquele desconforto, mina a pessoa fica, já fica com depressão, tá se sentindo inútil, não consegue pagar as contas, enfim, é um transtorno. Ô Lúcio Mauro, nessa percepção que você tem do dia a dia, dos últimos anos, você percebe então que a maioria dos acidentados, eles são homens e jovens? Jovem, exatamente, é isso aí. Tem mulher, mas não são tantas, é não, isso? Você pode ver pelas ruas de Andradas mesmo. A maioria são dos motoqueiros, são homens. E o homem, né, o jovem, ele é mais imprudente. Né? A mulher, apesar de ter a fama de dirigir mal, mas acidentes graves, a maioria com homem, mesmo de carro. A mulher, ela segue o trânsito do jeito certinho. Exatamente. São mais ela é prudente, responsáveis. Uhum. Né? O que acontece é que a mulher já dá uma reladinha, né? Dá uma amassadinha no carro, moto cai parada, aquelas coisinhas, né, que não vai causar transtornos e nem uma enfermidade a ninguém, não vai machucar ninguém. Agora o homem já é imprudente, aquela ansiedade, enfim, os acidentes acontecem mais com os homens. Exatamente. Os acidentes graves. Uhum. Então, quem é jovem aí, né, homem, mas que é jovem, mesmo que não precisa ser só de carro, mas que está dirigindo, começando a dirigir, né? Que nem os antigos falam, novo de carteira, né? Uhum. tem que ter um pouco, pegar um pouco de malícia, tem que ter prudência, porque um acidente hoje pode causar esses transtornos todos que a gente está comentando. Lúcio Mauro, às vezes a pessoa só se machuca depois que ela aprende a guiar a moto, né? Exatamente. Cria mais confiança, acha que não vai acontecer com ele e acaba se envolvendo num acidente. Agora, Lúcio Mauro, recentemente a Sociedade Brasileira de Ortopedia e a SBOT, ela criou essa campanha para chamar atenção sobre segurança sobre duas rodas. Perfeito. Qual que é a importância deste ato, desta ação, já que você é um dos membros dessa sociedade? Então, a SBOT, é a abreviatura de Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É uma sociedade muito respeitada dentre as sociedades médicas pelo Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque ela leva muito a sério esse tipo de ato, né? Por exemplo, de prevenção de acidente de moto, né? Que é a campanha que foi feita. Ela lança várias campanhas durante o ano. E a gente muitas vezes aqui nas nossas conversas, a gente segue essas campanhas, porque são campanhas que estatisticamente estão vendo que está tendo algum reflexo na sociedade. Então, a sociedade brasileira, ela se preocupa com isso, né? Se preocupa por quê? Porque os ortopedistas são nos primeiros atendimentos desses acidentados, o ortopedista está sempre presente, né? É o ortopedista e o neuro, né? E aí também o cirurgião geral, também o cirurgião vascular, mas o ortopedista e o neuro na maioria das vezes estão juntos ali. Agora, o que impressiona, e essa informação foi dada no início da entrevista, são esses números, né? 200 mil mortos. Exatamente. Rapaz, e pelo menos... É muita violência, né? Muita estupidez, né? E 200 mil, podia estar todo mundo vivo. Jovens, né? Jovens produzindo, né? Pai de família. Acho que nem guerra mata tanto. Exatamente. E pelo menos 2 milhões... assustadoras. Pelo menos 2 milhões e 500 mil brasileiros com invalidez permanente. Exatamente. Mas é muita gente, Lúcio Mauro. Eram pessoas que de uma hora para outra eram perfeitas, né? Gozando de saúde, trabalhando, né? E de repente está numa cadeira de roda, está amputado. Agora, insistindo mais um pouco nessa questão dos traumas oriundos desses acidentes, normalmente envolve perna e braço ou tem outras situações também? Então, tem uma frase que fala que o para-choque da moto é a perna do motoqueiro, né? E realmente, por exemplo, quando você, numa colisão lateral, né?
A perna do motoqueiro é que vai primeiro, antes do motor, porque tá do lado. A maior parte dos acidentes envolve perna, então. A perna, sim, com certeza. Começa por aí. Tornozelo, fratura de tíbia, joelho, fêmur, né? E depois vem punho também, quando cai, né? Quando há o fato de ter uma pessoa tem a queda, não há uma colisão lateral, mas uma colisão frontal, o motorista ele é lançado fora da moto, não tem um cinto de segurança ali, né? Para protegê-lo, né? Tem algumas jaquetas que eles colocam que inflam, até teve propaganda disso, mas não pegou. Você pode ver que ninguém usa. Hoje em dia ainda vamos falar falar o que a gente tem visto, que os motoqueiros estão usando o capacete. Antigamente muitos não usavam, né? Hoje em dia tem blitz, o pessoal tem pegado no pé aí, tem feito... E você sente que o número de, por exemplo, traumatismo craniano em virtude de acidentes com motocicletas é grande ou, digamos, é até reduzido perto das fraturas? É reduzido perto das fraturas, porque os membros não têm tanta proteção. A cabeça, sim, pelo fato de usar capacete. Funciona. Funciona. Você tem essa experiência? Sim, funciona. E esse é primordial, né, para a vida da pessoa, do motoqueiro que tá nas ruas aí, ou nas estradas. Lúcio Mauro, tem algumas dicas que foram dadas aí pela SBOT para que os motociclistas evitem acidentes? Eu queria ler essas dicas para que a gente fosse comentando aqui. Sim, com certeza. E de repente trazendo mais luz sobre esse assunto. Por exemplo, a SBOT deu uma dica. Posicione-se sempre em um lugar mais seguro para maximizar sua visibilidade e se proteger de perigos potenciais. Tudo isso é experiência do motorista, né? Então, quando você está numa via, você obedecer a distância de um carro. Numa ultrapassagem, você não fazer uma ultrapassagem forçada. Essa questão da distância do carro. Se você está muito colado na traseira, ele não te enxerga às vezes. Exatamente. É isso mesmo. Você tem que... esse ponto que você tocou, você tem que se fazer enxergar. Porque todo espelho tem um ponto cego, né? Então, de repente, você fica no ponto cego de um motorista de carro, por exemplo, não te vê... E às vezes acaba te fechando, vamos dizer assim, ou freando abruptamente. E porque não viu a moto atrás, o motoqueiro, né? Então, é sempre ter assim, um pouco mais de malícia, como a gente falou aqui. O motociclista, ele, na grande maioria das vezes, é ele que leva a pior do ponto de vista de fraturas, né? Dos danos à saúde. Então ele tem que se proteger mais, ele tem que ter um pouco mais de malícia, vamos dizer assim, né? Ser visto, exatamente. Né? Às vezes até uma jaqueta mais colorida. Com certeza. Você é ciclista. Sim. Ciclistas usam adereços. Exatamente. Como funcionam esses adereços, Lúcio? Aquela coloração que brilha quando bate um farol, quando reflete a luz. Então você é visto de uma distância maior, né? Porque muitas vezes você está numa estrada, vamos dizer, se o motociclista está de preto, sem esse tipo de roupa, ele é visto assim, a hora que ele está a poucos metros do carro. E muitas vezes não dá tempo de você desviar, né? Então, assim, se você usar uma jaqueta que reflita a luz, de longe você já sabe que tem um motociclista lá, ou um ciclista. Né? Tem um adágio no marketing que diz que quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Por isso, anuncie na Rádio Vinícola. É isso aí. Sempre. Né? E no caso da motocicleta, isso funciona. Com certeza. Você precisa ser visto para, né, inclusive o acidente ser evitado. Exatamente. Incrível isso. Incrível. Até nos capacetes tem alguns adesivos que são colocados atrás do capacete para ser visto, né?
E tá sempre atento às leis de trânsito, se você está realmente seguindo a risca, né? Porque se existe a lei é para proteger o próprio motorista, né? A gente vê aqui em Andradas, né? E não só em Andradas, o próprio em outras cidades, o motociclista, né? O motoqueiro, ele muitas vezes ele é imprudente, ele corta, né? A gente muitas vezes o carro costura, o carro para um pedestre passar, vem a moto numa velocidade, o pedestre não vê a moto, quando ele freia em cima, atropela. Eu vi uma mulher ser atropelada desse jeito em frente à Igreja Universal de Andradas aqui. Então, isso... O trânsito parou no sábado de manhã, porque para mesmo. Sim. E o motociclista subiu rasgando, beirando a calçada. É imprudência. A mulher atravessou na frente do carro, naquele corredorzinho. Que forma o homem pegou ela. Então, poderia ser evitado, concorda? Uma direção preventiva, não é? Exatamente. Que é, inclusive, Lúcio, a próxima dica aqui da SBOT. Pilote defensivamente, sempre atento às situações inesperadas. Sempre tentando prever o que pode acontecer. Antecipar. Dentro da cidade, sempre uma criança pode surgir atrás de um carro, passar na frente de um carro Sim. ou de uma moto. Então, se você estiver ali mais atento, né, à sua velocidade, a tudo isso, dá tempo de frear. Sim. Né? Você evita uma tragédia, como você está falando aí. Vai passar, estando numa estrada, numa rodovia, próximo a trevos, né? Caminhões, tem caminhão tem aquele vácuo que forma e joga depois aquela força que vem quando ele passa, aquele vento, a moto descontrola uma moto, né? Então tem que ter esse tipo de malícia, que pode levar a um acidente. A pessoa chega a ser derrubada da moto por conta do caminhão, Lúcio? Não sei se você já percebeu, quando um caminhão passa em alta velocidade, exatamente, alta velocidade, aquele vento que vem, né, aquele que vai cortando o vento e joga o vento pro lado, aquilo desestabiliza uma moto, com certeza. Oxe. Se um carro desestabiliza, né? Imagina uma moto. Pode diminuir a velocidade, ir mais pro lado direito da pista. Exatamente, ficar mais atento, né? Agora, a preferência é minha. Aí eu vou ali a 60, 70 por hora, muitas vezes. Sim. Quer dizer, eu posso muito bem, mesmo a preferência sendo minha, reduzir a velocidade, principalmente aqui nas ruas da Vila Moscone, Sim. onde os andradenses muitas vezes não respeitam a sinalização que é colocada ali. Então, seria outra dica, Lúcio Mauro, reduzir. Quando você vai passar sendo sua. Por um cruzamento, né? Mesmo a preferencial sendo sua, você tem que ter a malícia de alguém poder estar entrando, né? De não obedecer a placa de pare, né? Quantas vezes isso já não ocorreu? E então, se você tiver numa velocidade menor, você tem um tempo maior para agir, né? Então, isso tudo é direção defensiva. Exatamente. Isso é ensinado em autoescola. Né? Sim, com certeza. Mas depois a pessoa falar, a preferência é minha, eu vou. Se bater eu tô certo, mas e aí, se você machucar? Se você machucar alguém, né? É uma maneira de pensar meio egoísta, no mínimo, né? Isso serve para o motorista de veículo também. Sim. Né? Essa dica aqui especificamente. Exatamente. A preferência sua diminui. Sim. Diminui. Lúcio Mauro, tem também, né, a questão da velocidade, que muitas vezes não é... Tem que obedecer, né, a velocidade da via. 40 por hora, via de regra aqui em Andradas. Sim. Né? E as pessoas, como eu falei agora, chegam a 60, 70. Agora mesmo a Eduardo Amaral ali, depois que mudou, só desce a rua Eduardo Amaral, o pessoal virou uma pista, né? Estão abusando, né? Estão estacionando só do lado direito de quem desce. Sim. O que sobrou ali virou uma avenida. Sim. Então as pessoas têm... Daqui a pouco vai acontecer uma tragédia e aí vão... Aí depois aí coloca a redutora, aí coloca uma coisa, outra. Agora, eu não sei se para quando, mas parece que vão colocar mais semáforos na cidade. 15 novos. Que bom. Tá precisando. Vai resolver ou pelo menos minimizar. Minimiza, né? Sim. Mas a consciência do motorista é tudo, né? A melhor maneira de se prevenir um acidente é a consciência do motorista, na minha opinião, né? Que na grande maioria das vezes dos acidentes, o culpado é o motorista. Não tem falha mecânica,
a via tem a sua velocidade média, né, a sua máxima, na verdade, e geralmente o condutor tá vendo o celular, que hoje em dia é muito comum. A gente vê motociclista passar até com uma mão no guidão e a outra mexendo no celular. Incrível isso. Beber e dirigir, que mesmo com a lei mais severa, as pessoas você vê todo dia na TV, que o motorista embriagado causa acidente. Excesso de velocidade, né, a falta do cinto de segurança, tudo isso é culpa de quem? É culpa do condutor. Né? Bom, você citou a palavra consciência, eu acho que então esse foi o grande objetivo dessa entrevista de hoje, Lúcio. Sim. Um pouco diferenciada a entrevista. Não falamos muito de doenças físicas, mas sim do comportamento do ser humano. Exatamente. E eu acho que se pelo menos um motorista foi tocado por essa entrevista... já valeu. Já valeu a pena. Com certeza. Se alguém aí fala, não... E principalmente, Sandro, hoje é sexta-feira, né? A galera gosta de sair, tomar uma. Sim. Né? Tem o direito, óbvio, mas vamos seguir as leis, né? Se dirigir não beba, se beber não dirija. Uhum. Né? E final de ano também, né? Muitos acidentes ocorrem agora por conta do alto fluxo nas estradas, né? A pessoa viaja, né? Então, que fique aí a dica, né? Tomara que a gente possa evitar muitos acidentes. Tomara. E salvar vidas e que as pessoas continuem no seu retorno das suas viagens, dos seus passeios, e continue sua vida normalmente, seu trabalho. Ah, sim. Vamos morrer com 90 anos quentinho na cama. Exatamente. É mais negócio, né? E morrer dormindo, se Deus nos der essa graça aí de... né? Bom, Lúcio Mauro, eu quero então agradecer a sua participação aqui mais uma vez, viu? Proveitosa como sempre. Ô, Sandro, muito obrigado. Obrigado a todos, viu? Não sei que horas são, uma boa tarde a todos. Agora é 11h58. Um bom dia ainda, né? Por 2 minutos. Tá bom.